Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos catalanos e também aos esmeraldinos. Nesta quarta-feira as duas equipes se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Goiano. Eu vou trazer para vocês na sequência as possíveis escalações, o retrospecto, qual deve ser o desenho tático deste jogo e muitas outras informações sobre craque e Goiás. É logo depois da vinheta. O duelo que marca o encontro entre o primeiro colocado do grupo A, o Goiás, e o quarto colocado do grupo B, o Craque, é o tema deste vídeo. Vamos começar aqui com o serviço do jogo. Olha só, Craque Goiás, Campeonato Goiano, quartas de final, jogo de ida. O jogo acontece nesta quarta-feira, dia 9 de março, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. A inteira, R$ 40, a meia, R$ 20. Os torcedores que estiverem com as camisas do Craque ou do Goiás pagarão meia entrada. Então a promoção vale para os torcedores dos dois clubes. Agora o retrospecto, dados do futeboldegoias.com.br, 73 jogos entre Craque e Goiás, 13 vitórias do Craque, 39 vitórias do Goiás, 75 gols do Craque, 123 gols do Goiás. Então, um retrospecto dominado, né, pela equipe esmeraldina. As equipes no final de semana tiveram jogos importantes. O Goiás contra o Grêmio Anápolis para confirmar a primeira colocação geral. O Craque contra o Atlético, que com o empate o Craque conseguiu a sua classificação, né, sacramentar a sua classificação para essa fase quartas de final. Eu vou começar com o craque do técnico Wilson Gotardo. Olha só, o provável craque para esse jogo de logo mais. Dida, bom goleiro, né? Vem fazendo um bom campeonato goiano. Duda, Cambuci, Alagoano e Magalhães. Os dois volantes, Marquinhos Bento e Luiz Felipe, que deve retornar ao time. Quem está retornando também aí é o Cambuci, né? A linha criativa ali do craque com o Igor Vinícius, que faz um bom campeonato goiano também. O Maurício, para mim o principal meia aí dos clubes do interior neste estadual. E o Janderson. E lá na frente o Cairo. Eu até citei em um outro vídeo que as equipes, especialmente essas equipes aqui goianas que vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, talvez até a Aparecidense que vai jogar a Série C, seria interessante olhar esse jogador. É um centroavante que dá muito trabalho para as defesas que ele enfrenta. O Goiás, do técnico Bruno Pivetti. Elvis está de volta à equipe. Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo e Arthur, Caio Vinícius, Felipe Bastos. Até aí praticamente nenhuma dúvida. Elvis, Vinícius e Nicolas também, não há dúvida entre eles. O Apodi, né, até o coloquei aí pelo lado direito, talvez esse possa haver alguma dúvida entre talvez o Luan, talvez o Diego, né, a posição, vamos dizer assim, desses jogadores titulares. O que corre mais risco neste momento é o Apodi, e justamente por conta do Diego, né, e do Luan, que são dois reservas que têm poder e potencial para brigar por essa vaga. Mas a tendência é que o Goiás seja este aí que aparece na tela para você. Bom, já passei aí as prováveis escalações, os retrospectos, o que a gente pode esperar deste jogo em termos de desempenho tático, né? O Goiás, em todos os seus jogos do Campeonato Goiano, foi ele quem buscou o jogo, né? Foi ele quem propôs o jogo. O antigo técnico interino do Goiás, membro da comissão técnica permanente, o Glauber Ramos, lá no início, quando ele concedeu entrevista aqui ao F62, no papo tático, ele já citou, né, que era um Goiás assim que ele queria no campeonato. Um Goiás que propusesse o jogo, um Goiás que tivesse posse de bola, que jogasse em cima do adversário. O time teve algumas dificuldades para fazer isso nas primeiras rodadas, mas nos últimos jogos o Goiás tem feito isso, independente se o jogo é em Goiânia, se o jogo é fora de Goiânia. E eu imagino que até o craque vai querer esse tipo de jogo, né? O craque não vai querer se expor, não vai querer dar o contra-ataque para o Goiás, dar espaço, né, para o Goiás. Então a tendência é mesmo
de um Goiás jogando mais com a posse de bola, de um Goiás tentando, forçando, né, a defesa do craque, e o craque mais recuado buscando os contra-ataques. O craque tem algo interessante e que eu penso que vale muito para ele nesse jogo. O craque já fez 4 jogos contra equipes da capital. Ele enfrentou o Atlético 2 vezes e enfrentou o Vila Nova 2 vezes. E em todos esses jogos, eu acompanhei a todos eles, assisti, eu trabalhei. O craque sempre foi um adversário muito duro. Empatou 2 vezes com o Vila, 1-1, empatou com o Atlético 0-0 e perdeu na estreia no Antônio Ascioli por 1-0 em um jogo duro, que o craque até poderia ter aberto o placar numa jogada do Cairon, que o Luan Poli fez uma grande defesa. Então o craque está acostumado a esse tipo de jogo. A equipe do craque também é uma equipe mais forte que a de temporadas anteriores, um time que tem conseguido competir. Tem uma certa dificuldade em ganhar jogos, né? Muitas das vezes, muitos empates nessa campanha. Mas é uma equipe que, sem dúvida, ela tem condições de endurecer o jogo para o Goiás, especialmente neste duelo de ida lá no Genervin da Fonseca. É um time que marca bem, se posta lá atrás, mas quando precisa jogar, o craque tem coragem para jogar. Me lembro do craque jogando para cima do Atlético aqui no Osceola quando estava perdendo o jogo. O craque jogando para cima do Vila, no Oba quando estava perdendo o jogo. Contra o Atlético nesse último jogo, durante grande parte do jogo, o craque até tomou mais iniciativa que o Atlético. Então é uma equipe que tem coragem, então a tendência de um bom jogo lá no Genervin da Fonseca. Evidentemente que apesar das qualidades da equipe do craque, o Goiás é favorito para esse jogo, por conta da campanha, do desempenho, da qualidade do seu elenco comparado com o elenco do craque. Mas o craque pode sim, e penso que vai endurecer bastante essa partida para a equipe alviverde. E depois do jogo, né, sendo possível, vamos ver hoje 3 jogos ao mesmo tempo, né, eu tenho criticado a federação, né, eu fiz uma crítica outro dia à federação por conta disso. Coloque os jogos em horários diferentes, né? Poderia ter colocado alguns jogos hoje, outros amanhã, até que para quem gosta de futebol, ou quem trabalha com futebol, possa ter a oportunidade de ver um jogo, depois ver outro, depois ver outro. O Campeonato Brasileiro faz isso, né? E faz isso não é de uma maneira aleatória, faz isso porque é interessante comercialmente, mas a federação acabou optando por colocar os jogos quase todos aí no mesmo horário, e isso acaba dificultando o trabalho de quem quer analisar a todos esses jogos. Enfim, mas depois do jogo eu farei um vídeo aí analisando a partida, ou analisando pelo menos o resultado aí entre Craque e Goiás. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês pela audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, pois assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até o próximo vídeo.